Olá a todos, eu sou Edmerson Guarnett e sejam mais uma vez muito bem-vindos ao African Investors, onde você aprende o ABC do mercado cripto. Hoje nós teremos a nossa terceira aula, que tem como tema Altcoins, explorando o mundo das criptomoedas além do Bitcoin. Mas antes de darmos início à nossa aula, vai o nosso habitual aviso para todos vocês, que é o seguinte: este conteúdo não é recomendação de investimento, portanto, serve única e exclusivamente para efeitos de estudos, de análise e também de partilha de informação. Agradeço imensamente pela vossa compreensão. Então, vamos dar seguimento agora para saber quais os tópicos que subdividem o nosso tema. E eles são os seguintes: para além da introdução, nós temos o conceito de altcoins, como as altcoins funcionam, quais os setores de algumas altcoins, diferenças entre Bitcoin e altcoins, exemplos populares de altcoins e, por fim, a conclusão. Então, sem mais demoras, vamos diretamente dar um pulo à nossa introdução. Nesta aula, Universo das Altcoins, nós iremos mergulhar no emocionante mundo das altcoins, não é? Ou das criptomoedas no seu geral, para além do famoso Bitcoin. Iremos vos explicar de forma didática o que são altcoins, ou seja, a sua definição, como é que as altcoins funcionam, neste caso a funcionalidade ou talvez até a aplicabilidade, e por fim, por que hoje as altcoins são tão relevantes para o mercado das criptomoedas, neste caso a sua relevância. Então, vamos logo para o conceito de altcoins. Afinal de contas, o que são altcoins? Altcoins são, ou é a abreviação de Alternative Coins, ou em português, moedas alternativas, isto é, alternativas ao Bitcoin. Vou-vos dar uma forma muito simples para que vocês possam perceber da melhor maneira. Vamos criar uma fantasia, uma imaginação. Imaginem que o Bitcoin é uma estrela brilhante num céu composto por outras estrelas também. Vamos chamar essas estrelas de criptomoedas, não é? Então, no céu existe uma estrela que brilha mais do que as outras. Essa foi a primeira estrela que foi colocada no céu, nesse caso, não é? E vamos chamar essa estrela que brilha mais do que as outras de Bitcoin. Mais ou menos como nós vemos aqui no nosso slide, não é? Então, mas ao redor dessa estrela que brilha muito e que foi a primeira, foram surgindo outras estrelas ou estrelinhas ao seu redor. São pequenas e brilham menos que a estrela que está no centro. Vamos chamar o conjunto dessas estrelas que estão ao redor dessa estrela maior e primária de altcoins. Ou seja, qualquer estrela que surgiu após a estrela mãe, que é o Bitcoin neste caso, é chamada de altcoins. Mas vou vos explicar melhor no próximo slide. Ok. Na definição habitual, altcoins são todas as outras criptomoedas que surgiram após o Bitcoin. Vamos para o próximo slide e vocês podem perceber melhor. É assim, o termo altcoin é uma combinação de alternativa, neste caso em português, alternativa, e a outra junção coin, que neste caso para nós em português, moeda, ou seja, alternative coin, moeda alternativa. Ou seja, isto é, são consideradas alternativas, como vos disse anteriormente, alternativas ao Bitcoin. Notem que as altcoins compartilham a base tecnológica da blockchain, mas cada altcoin possui a sua própria característica que as diferenciam umas das outras, não é? Nós podemos, por exemplo, pensar nas altcoins como se elas fossem moedas digitais diferentes. Da mesma forma que nós vemos, por exemplo, as moedas fiduciárias, não é? Como o dólar, como o metical, como o euro ou como o rubro, não é? Exatamente. Existem diversas moedas fiduciárias, como também existem diversas criptomoedas ou altcoins, neste caso. Vamos para o nosso próximo tópico, que é o seguinte: funcionalidade.
Mas como as altcoins funcionam? Então, tal como o Bitcoin, as altcoins também utilizam a tecnologia blockchain para funcionar. Como vos expliquei na aula passada, vou voltar a repetir, a tecnologia blockchain é basicamente uma espécie de livro de registros públicos que é imutável, não é? Onde todas as transações que acontecem na blockchain são registradas, tal como exatamente nós estudamos na aula passada. Então vocês podem voltar a revisitar a aula passada para compreenderem melhor sobre a blockchain. Essa tecnologia descentralizada, blockchain, garante que as transações que são feitas, neste caso, com as altcoins, sejam seguras, sejam transparentes e sejam também imutáveis. Mas é importante referir para todos vocês que cada altcoin possui sua própria rede de blockchain, que esta rede de blockchain é exatamente específica para o caso de uso dessa altcoin ou dessa criptomoeda, não é? Então, esta blockchain é exatamente a base para as operações que envolvem essa criptomoeda ou essa altcoin. Continuando. As altcoins ou as criptomoedas no seu geral podem servir também como meio de troca. Neste caso, nós chamamos esse meio de troca de swap. Vocês vão fazer muito isso quando começarmos a investir no mercado na prática, não é? Swap ou conversão o meio de troca é basicamente a conversão de uma criptomoeda para uma outra criptomoeda ou até mesmo para uma moeda fiduciária, neste caso a moeda com lastro ou a moeda com representação física, neste caso, não é? Continuando, nós também podemos usar as criptomoedas ou as altcoins como meio de pagamento, isto é, tanto para obter produtos digitais, tanto quanto para adquirir produtos físicos. Temos o exemplo da Dubai, temos o exemplo da Nigéria, aqui em África, que são países onde essa prática de adquirir tanto produtos digitais, de adquirir produtos físicos, tem se tornado, usando as altcoins ou até mesmo o Bitcoin, neste caso, tem se tornado uma prática bastante comum, não é? Continuando. Nós também podemos usar as altcoins ou as criptomoedas no seu geral para capturar valor em diversos setores. Isto é, quando o objetivo da aquisição ou desta moeda ou desta altcoin é lucrar. Ou seja, podem servir como meio de investimento. Ou seja, você pode comprar uma certa criptomoeda, uma certa altcoin enquanto está na baixa e pode voltar a vendê-la quando estiver na alta, não é? Isso é, depois dessa altcoin ou dessa criptomoeda se valorizar. Você também pode especular através do trading. Acredito que muitos de vocês já fizeram trading como Forex, por exemplo, não é? Ou você também pode minerar, como fazem com o Bitcoin. Essas são algumas formas de capturar valor usando as criptomoedas. Vamos para o nosso próximo tópico, que é o seguinte: quais são os setores de algumas altcoins? Um dos primeiros setores que a gente vai falar aqui são as plataformas de contratos inteligentes. O que são? As plataformas de contratos inteligentes são basicamente sistemas de computadores que ajudam as pessoas a criar acordos digitais seguros e automáticos. O que eles servem? Eles servem para garantir, para que eles servem, perdão? Servem para garantir que as promessas que outrora foram feitas entre uma ou várias partes sejam cumpridas de forma automática, de forma imutável e de forma transparente, sem a necessidade de intermediários como instituições financeiras ou advogados. Este é um exemplo. Então, nós temos aqui no nosso slide algumas plataformas de contratos inteligentes, que são a Solana, a Ethereum, a Cardano, a Avalanche e a Binance Smart Chain. Nós temos a Ethereum como a principal, talvez até é a pioneira nas plataformas de contratos inteligentes. Então, ela é a segunda criptomoeda
com nível de valor abaixo do Bitcoin, não é? Então, a Ethereum é a principal plataforma de contratos inteligentes. Vamos para o nosso próximo setor, que é o setor das stablecoins, ou seja, neste caso, moedas estáveis. As stablecoins são criptomoedas que foram projetadas ou criadas para manter um valor estável, por isso são moedas estáveis ou stablecoins em inglês. Geralmente, as stablecoins ou as moedas estáveis estão atreladas a uma moeda tradicional, neste caso seja o euro, seja o dólar. São as principais moedas eles têm uma representação no mundo das criptomoedas, se posso assim dizer. A função principal das stablecoins é oferecer estabilidade no mercado, neste caso, em comparação às outras criptomoedas que são extremamente voláteis. Por exemplo, o Bitcoin, o que acaba tornando as stablecoins úteis para transações ou como reserva de valor. Um exemplo básico é que quando nós, por exemplo, fazemos uma compra spot de uma criptomoeda, nós já realizamos, a moeda sobe, por exemplo, uns 20%, a gente pode vender e manter o nosso valor em stablecoins. Isso nos permite estarmos preparados para voltar a recomprar, por exemplo, aquela mesma moeda ou esta criptomoeda ou uma outra criptomoeda quando o valor estiver baixo, não é? Mas é importante, eu vou deixar uma nota importante, que tendo esse fato de muitas das vezes as stablecoins estarem atreladas a uma moeda tradicional, elas raramente sofrem com flutuações do mercado, não é? Elas sofrem uma volatilidade muito baixa. Entretanto, não podemos levar isso como um facto ou como uma verdade absoluta, porque podemos dar o exemplo do USDC, que é a stablecoin que nós vemos no canto do nosso slide. Há poucos meses atrás, essa criptomoeda ou essa stablecoin perdeu a paridade com o dólar, ou seja, chegou a cair, se não me engano, até 0,9 centavos. Então, não podemos levar isso como uma verdade absoluta de que as stablecoins não são voláteis, não é? Pode acontecer por algum acaso do mercado ou algum motivo acontecer que uma das stablecoins perca a paridade com a moeda tradicional na qual está atrelado. Continuando, vamos para o nosso próximo setor. Ele é o seguinte: DeFi, ou finanças descentralizadas. DeFi é um sistema financeiro que foi construído na blockchain, na tecnologia blockchain, e que opera sem intermediários tradicionais, sejam qualquer banco ou qualquer outra instituição financeira ou governos, não é? O DeFi basicamente permite que as pessoas em todo o mundo, não interessa a localização geográfica da pessoa, que realizem empréstimos, emprestem dinheiro a outras pessoas, ganhem juros por isso, e também para que eles possam realizar outras transações diretamente sem a necessidade de intermediários, ou seja, não há dependência nem de governos nem de outras instituições financeiras. Ou seja, nós podemos transferir, emprestar, ganhar juros, receber empréstimos sem que necessitemos de ir a uma instituição bancária e fazê-lo da forma tradicional como a gente vê hoje. E uma das coisas muito boas é que, se formos a reparar, as taxas de juros, quando nós queremos um empréstimo, são extremamente baixas. Quando nós também emprestamos dinheiro, ganhamos, em comparação, taxas de juros relativamente melhores em relação ao mercado tradicional. A principal função do DeFi ou das finanças descentralizadas é de democratizar os serviços financeiros e também oferecer oportunidades de investimentos mais acessíveis e inclusivas. É por isso
ou essa é uma das motivações que me faz eu levar este conteúdo para vocês, porque através deste mundo das criptomoedas, nós africanos, hoje, temos uma possibilidade muito grande de ter acesso a um mercado, entre aspas, posso até dizer, mundial ou global, onde nós podemos realizar as nossas transações financeiras de forma rápida, de forma consistente, de forma transparente, sem que dependamos dos nossos governos, que muitas das vezes a gente sabe que não estão ao nosso favor, não é? Então, existe aqui um mundo que nos possibilita a sermos melhores, até talvez a construirmos como é que eu posso dizer, construirmos uma vida que nos leve ao patamar da liberdade financeira, não é? Então, mas vocês poderão aprender exatamente como é que funciona este mundo de DeFi ou das finanças descentralizadas num próximo capítulo. Eu vou dedicar uma aula somente para que vocês possam perceber exatamente como é que este setor funciona. Vamos para o nosso próximo tópico, o setor que é o setor de game. Este setor envolve a integração de ativos digitais, na blockchain neste caso, em jogos eletrônicos, o que permite que os jogadores comprem, vendam e que também utilizem esses ativos que foram comprados dentro dos seus jogos, o que acaba assim criando uma economia digital dentro desses jogos. Ou seja, existe uma possibilidade de realmente se lucrar através deste setor, não é? Você joga, compra certos ativos digitais, vende esses ativos digitais e no meio disso você pode lucrar, ou também você pode ganhar, dependendo do tipo de jogo, alguns ativos digitais que você pode vender e ao longo do tempo esses ativos tendem a se valorizar, percebem? Vamos para o nosso próximo setor, o setor da Web3. Aqui nós não temos muito a dizer, somente que o setor da Web3 representa a próxima geração da internet, onde a descentralização e a interoperabilidade estão extremamente fundamentais para o funcionamento desta internet, neste caso. A Web3 torna mais fácil o acesso a dados dentro da blockchain para os desenvolvedores, enquanto a descentralização da própria rede serve como o armazenamento. Não sei se me fiz perceber, não é? Então, a descentralização da rede, não é? Ou seja, os nós da rede servem como fontes de armazenamento dos dados, não é? Ambos, tanto a descentralização e a interoperabilidade, contribuem para criar uma internet mais segura e também aberta, onde todos os usuários têm o mesmo controle sobre os dados e também sobre o conteúdo online. Vamos para o nosso próximo tópico, que é o seguinte: a diferença entre Bitcoin e altcoins. A primeira diferença é a seguinte: tecnologia e recursos. É importante notar que, embora que o Bitcoin tenha sido a primeira criptomoeda e também a mais famosa, cada criptomoeda tem características distintas e propósitos distintos, não é? Cada altcoin pode ser desenvolvida com tecnologias e recursos únicos. Dando um exemplo, o Ethereum, por exemplo, perdão pela repetição, que é a segunda criptomoeda do mercado atualmente, é famosa pelos seus contratos inteligentes, enquanto o Bitcoin é famoso por ser o meio de pagamento, é famoso por ser a primeira criptomoeda, é famoso hoje em dia também por servir como reserva de valor. Entretanto, o Ethereum é famoso pelos seus contratos inteligentes e também por ser capaz de desenvolver por cima dela aplicativos descentralizados, os famosos dApps. 2. Limites de oferta. Enquanto o Bitcoin tem um limite máximo de 21 milhões de moedas, algumas altcoins podem ter limites diferentes
ou mesmo podem ser inferiores, como também podem ser superiores a 21 milhões de moedas como Bitcoin. Isto normalmente afeta o valor total da moeda e também, por consequência, o valor deste próprio protocolo no mercado, neste caso. Continuando, objetivos e casos de uso. Cada altcoin pode ter objetivos diferentes e ser projetadas para resolver problemas específicos, como vos disse anteriormente. Algumas são focadas em privacidade, outras são focadas em transações mais rápidas, outras são focadas em soluções para setores específicos. Nós temos, por exemplo, o caso hoje dos RWA, que são Real World Assets, não é? Que são ativos do mundo real. Temos protocolos para setores como saúde, temos protocolos para finanças descentralizadas, temos protocolos para ativos descentralizados, para games e para outras coisas. Continuando, exemplos populares de altcoins. Nós temos aqui, como falei antes, o famoso Ethereum, que é hoje a segunda criptomoeda do mercado, que é famosa pelos contratos inteligentes. Perdão. Temos também o XRP ou a Ripple, que é uma altcoin criada para facilitar transações financeiras ou pagamentos internacionais de forma rápida, barata e segura para instituições financeiras e bancos. Temos também uma outra altcoin que é a Cardano. A Cardano, entre aspas, posso dizer que é um clone da Ethereum, mas um clone que foi feito de uma maneira diferente, com praticamente o mesmo objetivo, mas com a solução da abordagem extremamente diferente da solução da abordagem do Ethereum, não é? A Cardano também é uma altcoin que coloca uma grande ênfase na segurança e sustentabilidade. Busca fornecer uma plataforma para a criação de contratos inteligentes e aplicativos descentralizados, assim como o Ethereum, mas com mais segurança e também com mais escalabilidade. Vamos para a nossa próxima altcoin, que é a Litecoin, que é conhecida como a prata digital. A Litecoin foi criada baseada no código do Bitcoin para efetuar transações mais rápidas e uma oferta maior de moedas. Ou seja, havia uma tentativa da Litecoin de substituir o Bitcoin, não é? Isso não chegou a ter êxito, mas posso assim dizer que a Litecoin é praticamente uma cópia ou um clone do Bitcoin, mas que pretendia ser mais rápido e oferecer um maior número de criptomoedas, neste caso, ou de moedas. Continuando, vamos agora para a nossa conclusão. Eu vou ler aqui a nossa conclusão para vocês. As altcoins oferecem uma infinidade de oportunidades no mercado de criptomoedas e estão mudando a forma como vemos o dinheiro e as finanças. Cada altcoin é única e pode trazer soluções inovadoras e alternativas ao sistema financeiro tradicional. Portanto, é sempre bom estar atualizado e cauteloso com os seus investimentos. Espero que esta aula tenha sido esclarecedora e inspiradora. Thank you, thank you, thank you. E deixe-me dizer, se você gostou da aula, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos como este. Até a próxima, mas deixe-me dizer mais uma coisa. Além de agradecer, não é? Quero que vocês deixem muitos vossos comentários. Olha, eu sei que ainda tem muita coisa aqui por melhorar, muita coisa quanto à minha fala, quanto ao modo de apresentar e etc, etc. Mas com o tempo, com a prática, com os exercícios, a gente vai melhorar. Mas, sem dúvidas, iremos melhorar quando vocês começarem a ser extremamente participativos, não é? Façam questões. Olha, não existe pergunta certa, não existe pergunta errada. Existe uma pergunta. Então, se você é novo no mercado e se você não sabe alguma coisa, olha, pergunte. Mesmo se talvez eu não souber a resposta, a gente vai procurar juntos.
a gente vai procurar saber qual é a resposta correta para esta questão, porque eu também estou a produzir este conteúdo não só com o intuito de vos ensinar, mas também com o intuito de aprender ainda mais. É por isso que estou a me esforçar, é por isso que estou a fazer todo esse trabalho para vocês. Não é só por vocês, é por mim também. Então, Kani Mambo, God thank you, God thanks. Então, obrigado pela vossa atenção, African Investors, África investindo mais e melhor. Bye bye.